Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Marcos, muito obrigado por estar acompanhando mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje eu vou responder talvez a pergunta que as pessoas mais têm feito para mim, que é: quanto ganha um médico aqui no Canadá? Faz um tempo eu ouvi algumas matérias que falam sobre a remuneração médica, e o que eu vou fazer hoje vai ser um negócio um pouco diferente. Eu vou mostrar a tela do meu computador e vou colocar alguns dados para vocês terem uma ideia. Não se esqueça que quando você vê o quanto que um médico ganha aqui, não significa que você tem que converter em reais. As pessoas acham que um médico ganha X aqui, então a cotação está mais ou menos 3 reais para $1, então ele vai ganhar 3 vezes mais no Brasil. Não é bem assim. Você tem que pensar o quanto que a pessoa ganha aqui em dinheiros, né? No caso aqui é dólar canadense, e qual é o custo de vida. E no Brasil é a mesma coisa. Você tem que ver quanto que você ganha no Brasil e qual é o custo de vida que você tem lá. Então vamos pro vídeo. Então é isso aí, pessoal. Isso aqui é uma matéria que, apesar de ser do ano passado, como a economia canadense é uma economia que não muda tanto, é uma economia que pode ser considerada uma das mais estáveis do mundo, esse artigo ainda pode ser muito útil para a gente para ter uma ideia de quanto que os médicos aqui no Canadá eles são pagos. Então, se você for olhar aqui, você está vendo que os médicos eles são pagos, o salário anual, né, é de mais ou menos 307 mil dólares. Aí, dependendo da época que você vai estar assistindo esse vídeo no Brasil, você tem como saber mais ou menos quanto isso daria em reais. E embora isso é uma coisa que realmente não faz muito sentido, porque uma pessoa que trabalha aqui no Canadá, ele vai gastar, vai ter os gastos, né, vai ter as expenses dele em dólares canadenses também. Então, faz muito mais sentido você saber quanto que é o custo de vida aqui no Canadá e quanto que os médicos ganham aqui, né? Ou seja, qual é a porcentagem do salário anual de um médico que ele precisa gastar para ter as coisas básicas, né? Casa, alimentação, esse tipo de coisa. E aí você faz um paralelo com quanto que um médico brasileiro ganha, e se você é médico, você sabe, obviamente, quanto que você ganha por ano e o quanto que você gasta, né, disso daí para ter as suas necessidades básicas todas pagas, né, durante o ano inteiro. Mas o mais interessante aqui desse artigo é que ele joga para gente para esse National Physicians Database, que eu também já deixei aberto aqui, e é bem interessante, porque esse é um artigo aí sim bem recente do Canadian Institute for Health Information, que é como se fosse um órgão aqui da saúde pública, né, do Ministério da Saúde, vamos chamar assim, aqui do Canadá, e eles falam que o pagamento, de forma geral, né, dos médicos, ele está crescendo, embora esteja crescendo de uma forma muito lenta, né? Então, o que eles colocam aqui, eles colocam uma comparação, lógico, isso aqui é só um resumo, esse vídeo não tem a intenção de ser uma coisa completamente descritiva em todos os detalhes, todas as nuances que essa questão pode ter, mas é só para quem está interessado, quem tem curiosidade de saber quanto mais ou menos um médico de família ganha comparado com um especialista. Eles fazem essa comparação porque medicina de família aqui no Canadá é uma coisa bem assim específica, né? Tem uma residência específica, o órgão que coordena a medicina de família aqui no Canadá é um órgão próprio, né? Então eles acabam fazendo essa comparação. Então, antes de falar de dinheiro, eles estão dizendo aqui que o Canadá nunca teve tantos médicos por 100 mil pessoas, né, da população como antes. Então agora a média é mais ou menos como está aqui, ó, 234 médicos para cada 100 mil pessoas que moram aqui. E aí você pode perguntar, tá, mas como isso é comparável com o Brasil? Então, nesse outro site aqui que mostra a densidade de médicos por países, como a gente acabou de ver, o Canadá tem mais ou menos 2 médicos para cada 100 mil pessoas, né? Então seria, desculpa, 2 médicos a cada 1.000 pessoas, seria 230 e pouco a cada 100 mil pessoas. E o Brasil, tudo bem, isso aqui não é super recente, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, 2 médicos para cada 1.000 pessoas, né? Então, se você acredita que falta médico no Brasil, provavelmente você vai ter que acreditar que falta médico no Canadá, né? Porque é basicamente a mesma taxa. E aí sim, indo para o pagamento. Então, aqui, ó, o que eles colocam aqui sobre o pagamento é que quando eles falam gross clinical payments, isso quer dizer o salário antes que você pague os impostos, né? Então, assim,
Lógico que isso não é o dinheiro final que o médico vai ganhar, porque ele tem que pagar imposto, dependendo da faixa salarial que ele tem, ele vai entrar numa alíquota, isso é muito semelhante ao Brasil, né? Então ele está falando aqui que os médicos de família tiveram um decréscimo no pagamento de mais ou menos 1% no biênio 2016-2017. Então agora está 277 mil dólares por ano, né? E como é de se esperar, o pagamento para especialistas, né? Tem que surgical specialist, teve um aumento de mais ou menos 1%. E a média, né, do pagamento bruto, né, do rendimento bruto desses médicos é de entre 357 mil e 477 mil. Então aqui vale um comentário, porque se você for comparar o pagamento aqui de um médico de família para um especialista, o valor é bem diferente. Então é pelo menos 100 mil dólares a mais por ano que você vai estar ganhando se você é especialista. Então, acho que isso é uma coisa muito legal de comparar com o Brasil, porque no Brasil tem muita gente que meio que foge da residência médica, achando que isso vai ser uma coisa que vai só fazê-la perder tempo, e ela pode ir lá dar um monte de plantão e ganhar mais ou menos a mesma coisa que o especialista. Isso aí a gente pode discutir até num outro vídeo, mas aqui no Canadá não é assim. Aqui no Canadá, se você é um especialista, se você realiza um atendimento especializado, você vai ter uma compensação bem importante, tá? Outra coisa também que é legal de ver é que recentemente teve um aumento proporcional, né, percentual maior de médicas mulheres, né, em relação ao aumento de homens. Então, está tendo uma equiparação, né, lógico que isso demora um certo tempo, mas uma equiparação no número total de médicas mulheres para médicos homens. Isso, ao meu ponto de vista, é um ótimo sinal. Outro ponto bem interessante aqui que eu estou dando um highlight é que cerca de 30% dos family doctors, né, que são os médicos de família, os generalistas, né, vamos dizer assim, os primeiros médicos que um paciente vê quando vai entrar no sistema, 1 em cada 3 eles são estrangeiros. E dos especialistas, quase 22,5% dos especialistas ou são estrangeiros, na verdade, ou receberam o diploma médico fora do Canadá. Por quê? Porque um aluno canadense que ele faz a faculdade fora do Canadá, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, ele, por mais que ele tenha nascido no Canadá, ele é considerado um IMG, o International Medical Graduate. Então ele entra aqui nessa proporção. Mas como é de se esperar, a grande maioria dos médicos que atuam aqui, tanto na área básica quanto nas especialidades, acabaram se formando aqui, tá bom? Então, o último ponto aqui, que os médicos graduados na África do Sul, Índia e na United Kingdom, eles representam 30% de todos os médicos que se formaram fora do Canadá. Então, são os países que mais, vamos dizer assim, exportam médicos aqui para o Canadá. A realidade brasileira, isso está aumentando, na verdade, tem mais médicos brasileiros vindo para cá, até às vezes nem dá para eu responder os e-mails que vários médicos têm me mandado, eu agradeço muito aí a todo mundo dizendo que a minha história ela inspira muita gente, mas eu acho que o objetivo desse vídeo é esse mesmo, é mostrar para vocês que, primeiro, é muito possível você vir ser médico aqui, né? 30% dos médicos são formados fora do Canadá, e também para quem está disposto a pagar o preço, né? Então, no mínimo você vai ter uma renda bastante interessante, e lógico que você vai conseguir ter uma vida com bastante conforto e também podendo realizar uma medicina de alto nível, porque você vai estar atuando num país de primeiro mundo, beleza? Então é isso, pessoal.